Opa, esse vai ser mais um vídeo, o último talvez, quer dizer, o último enquanto não houver mais uma resposta do Miorim. Então vai ser o último vídeo ao Miorim, porque o segundo que eu fiz, eu tinha feito ele antes do Miorim responder o primeiro, né? Eu fiz o primeiro, aí eu ia fazer o segundo. Quando eu comecei a renderizar o segundo, o Miorim começou a fazer a live dele. Então o meu segundo acabou não sendo uma resposta, a resposta que ele fez ao primeiro, certo? Então a resposta estará aqui. Então entendo, na verdade, teve o meu primeiro vídeo, aí teve o vídeo dele, aí a ordem será esse vídeo aqui, né, em complementação com o segundo, e esperamos futuras respostas dele, tanto ao segundo vídeo, né, que é o Entre Mutualismo e Capitalismo que Pensamos, a parte 2, que ele está para responder, e esse aqui. Eu fiz alguns comentários que eu não sou contra a praxeologia, eu acho um método interessante, mas que eu acho limitado e que existem outros métodos, né, que a gente não precisa se restringir somente à praxeologia e que ela pode errar. E o Miorim, na resposta dele, né, e num outro vídeo que ele chamou, tipo assim, as limitações da praxeologia, algo assim, ele fez um vídeo para demonstrar que ela não é limitada, no sentido de que, quando eu falei sobre as limitações da praxeologia, eu acho que ele entendeu que eu estava falando que a praxeologia reduz o entendimento da escola austríaca somente à economia e não a outros âmbitos da vida humana, né? E aí o Miorim tentou demonstrar ali que isso não é verdade, que a praxeologia pode ser usada para muitos outros âmbitos além da economia e tudo mais. Mas quando eu estava falando sobre a limitação da escola austríaca, eu não estava falando em questão de limitação de temas, certo? Eu estava falando em uma limitação epistemológica mesmo, para todo tipo de tema que ela pode tratar, porque especulações são falhas, né? Simples assim. Porque primeiro, para você fazer uma dedução, você conhece, você tem alguma inferência, você tem algum conceito inferenciado, e dele, né, você faz deduções. Se a premissa que você tem for correta, e se o próprio processo de deduzir a partir dessa premissa for correto, então o que se deduz é correto. Só que então nós percebemos que nesse processo já há dois problemas, né? Primeiro, a premissa pode estar errada, né? E segundo, mesmo que a premissa esteja certa, nada garante que a nossa razão esteja fazendo uma dedução correta, né? Deduções erram. A gente não pode supor que toda a dedução é um juízo perfeito. E eu vou dar exemplos claros disso. Por exemplo, quando nós falamos em oferta e procura, há aquele juízo comum de que quanto maior a procura, maior o preço, né? A oferta pode aumentar o preço porque a procura está em alta, e quando a procura está em baixa, os preços caem. Isso é uma dedução, né, praxeológica. Mas isso erra. Existem muitas exceções, parece esquisito, mas existem. Porque, por exemplo, vamos supor que tem uma loja de picolé em frente à praia na Zona Sul, certo? A praia na Zona Sul, ela não é frequentada só pela classe rica da Zona Sul, né? Aqui no Rio de Janeiro, no caso. Ela também é frequentada pela classe baixa, né? A galera que sai da Zona Norte, a galera que vai da Baixada de trem para a praia, que também consome na praia. Então, essa loja de picolé tem os dois tipos de consumidores, né? Tem o consumidor rico e tem o consumidor pobre. Mas a maior parte dos consumidores são os pobres, porque apesar de ser na Zona Sul, né, a gente sabe que no Brasil, né, o número da classe pobre é muito maior que a classe rica, né, e mesmo que a praia seja na Zona Sul, onde mora a classe rica, acaba que a maior quantidade das pessoas na praia, de fato, são os que estão vindo da Baixada, né? Então é uma classe que tem um poder
aquisitivo menor. E então essa loja de picolé, ela acaba fazendo um preço que é o preço que essa classe, que é a maior compradora, pode pagar, certo? Então, por exemplo, ela faz o picolé a R$ 2, né? Então, ou seja, você tem uma demanda, né, uma faixa de demanda normal, a demanda cotidiana dessa loja de picolé, ela vende o picolé a R$ 2, né, e ela tem alto consumo. Agora, vamos supor que ocorra uma crise econômica, como a pandemia, por exemplo, ou seja, o poder aquisitivo de todo mundo fica menor, há uma quantidade menor de pessoas saindo, então aquele contingente de pessoas que iam da Baixada para a Zona Sul não vão mais, certo? Agora essas pessoas não vão mais para lá, né? Ou seja, numericamente essa demanda diminuiu. Então, se antes essa fábrica de picolé recebia 80 pessoas por dia, agora essa fábrica de picolé recebe 20 pessoas por dia. E aí você pensa, tem, né, uma quantidade menor de pessoas comprando, então diminuiu o número de vendas. Se o número de vendas diminuiu, para essa fábrica de picolé conseguir continuar vendendo, né, para uma demanda que está cada vez diminuindo, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que baixar o preço para tornar o produto mais interessante e estimular a compra, não é? É o que a praxeologia diria. Mas, na verdade, ocorre o contrário. Se essa loja de picolé ela vendia 100 picolés por dia a R$ 2, né? Então, supondo que ela fazia R$ 200 por dia, e agora ela só vende, por exemplo, ela só vende 50 picolés, ou ela vende a metade dos picolés diários, porque ela está sendo frequentada por um menor número de pessoas. O que ela faz? Ela, em vez de diminuir o preço do picolé, ela aumenta o preço do picolé para manter a margem prevista diária que ela tinha. Então o picolé, né, ela vendia 100 por R$ 2, R$ 200. Agora ela vende 50 por R$ 4, para continuar fazendo R$ 200. Né? E ela continua vendendo, ela sobe o preço para R$ 4 e o mercado acaba sobrevivendo, porque por mais que a quantidade de venda tenha diminuído, o que aconteceu? A demanda que acabou foi a demanda pobre. Agora a classe pobre não vai mais lá. Mas ainda existem mais as pessoas que ainda são muito ricas, que têm, né, dinheiro para dar. A subida do picolé de 2 para R$ 4, para eles não faz diferença nenhuma. Então essa loja pode colocar R$ 4 que o rico que consumia 2 vai continuar consumindo a 4. Aí essa loja aumenta o preço para 4 e há uma parte da classe rica que continua comprando e a loja mantém esse preço, né? E ela consegue manter o lucro que ela tinha antes. Então, apesar da demanda ter diminuído, os preços aumentam. E isso acontece muito, né? Existem muitas lojas que, quando passam por dificuldade, que percebem que a quantidade numérica de vendas reduziu, o que ela faz? Ela aumenta o preço unitário do produto para continuar tendo aquela faixa de lucro que ela tinha. E o negócio simplesmente funciona. Entendeu? Então, qualquer liberal que é muito ansioso com essas deduções, né, que ele vai dar por imediato que se a quantidade de vendas diminui, o vendedor vai diminuir o preço para tentar manter o negócio competitivo ou manter a venda interessante. Vai lá e acontece o contrário. Tu faz uma previsão que vai diminuir o preço, quando você olha, né, do preço tá o dobro, tá o triplo. Acontece, né? Outra coisa
que eu acho muito problemático, por exemplo, questão de imposto sobre royalties, né, que são impostos sobre exploração de commodities. Aí a escola austríaca vai falar que, olha só, não tem que ter imposto sobre a exploração de commodity, não tem que ter imposto sobre a exploração de petróleo, porque isso vai afastar o empreendedor. Se o imposto aqui for muito alto, não vai ser negócio o cara empreender aqui, etc. Tem que baixar imposto, né, e tudo mais. A questão é que é curioso, né? Tá vendo? Eles estão sempre pensando de uma forma muito simplista, tipo, se aumentar, se ficar com imposto, afasta o empreendedorismo. Se diminuir o imposto, atrai empreendedorismo. Então vamos diminuir o imposto. Mas será que a coisa tem que ser, será que o benefício ele é diretamente proporcional ao aumento ou diminuição do empreendedorismo? Veja bem, se no nosso país tem uma jazida, tem um poço de petróleo, né, submarino, e eu não coloco imposto nenhum, porque eu quero, né, que tenha empreendimento, aí chega um americano aqui para empreender, eu deixo o cara empreender, o cara vai lá, fura o poço, extrai aquele petróleo todo, né, e o lucro inteiro que ele tem ele extrai aquele petróleo e aí ele vai mandar o petróleo para fora, né? Pode acontecer, em vez de comercializar aqui, ele manda o petróleo para fora. E o que está acontecendo? Está acontecendo uma evasão de recursos, né? Esse commodity que está indo para fora vai somar no PIB dos Estados Unidos, não do Brasil, né? E quanto maior o PIB de lá e quanto maior a diferença entre o PIB de lá e o PIB daqui, o que acontece? A nossa taxa cambial fica pior, né? Então é por isso que acaba tendo algum imposto, né? Esse protecionismo é porque você vai falar pro cara, pô, olha só, você vai explorar recurso aqui, né? Então parte do recurso que você explorar tem que ficar aqui. Para quê? Para a evasão de recurso diminuir, para não acontecer essa diferença de PIB e você ter um equilíbrio melhor da taxa cambial, né? Não faz sentido você querer... Aí os austríacos vão falar, não, mas veja bem, o cara, ele investindo aqui, né, se ele conseguir explorar muito petróleo aqui, ele vai vender petróleo aqui e o que vai acontecer, o preço do petróleo vai diminuir, então vai ser bom para todo mundo, né? É aí que está a vantagem. O cara criando criando um negócio de exploração de petróleo aqui, ele vai gerar emprego, entendeu? Ele vai contratar as pessoas aqui. Aí eles têm esse argumento. Mas pode não ser verdade, cara. Pode ser que, por exemplo, pode ser que o cara faça um acordo lá com o governo dos Estados Unidos, sei lá, ou que ele já tenha uma equipe técnica treinada por ele, ao tal que ele acha que vale a pena trazer a equipe com ele para cá. Aí ele pega lá uma equipe técnica, né, de engenheiros de petróleo e gás americanos, traz essa equipe para cá, ou seja, ele não está empregando ninguém daqui, ele está trazendo a equipe de lá. E aí a escola austríaca ainda vai falar, não, mas ainda é bom, porque essa equipe trabalhando aqui, ela vai morar aqui, ela morando aqui, ela consome aqui, então o recurso continua aqui do mesmo jeito. Não, né, porque essa equipe vai vir para cá, ela está recebendo um salário, mas parte desse salário, né, ela vai estar mandando para fora, porque ela está pagando a universidade dos filhos nos Estados Unidos, ela está pagando o aluguel da casa dela nos Estados Unidos, o cara que está trabalhando aqui, ele está mandando dinheiro para a mulher nos Estados Unidos, entendeu? Então, ou seja, o cara vem, tira recurso daqui, manda para os Estados Unidos, traz a equipe dele para cá, então não dá emprego para ninguém daqui. E por mais que esses caras estejam fazendo algum consumo aqui, é um consumo que não vale a pena em detrimento
da evasão de moeda e de recurso que esses caras mandam lá para fora. Entendeu? Pode acontecer isso. Então, no final, o que, que vai acontecer? É claro que eu estou falando de, no caso, uma petrolífera, mas se você imaginar uma economia, um cenário econômico geral, em que várias multinacionais dessas estejam explorando vários tipos de recurso e esteja tendo uma evasão monumental de recursos, né, então você vai ter uma defasagem significativa no lastro, e aí você vai ter um problema aí de taxa cambial. Então você coloca imposto, tanto imposto sobre commodity, ou seja, parte do que o cara está explorando aqui já fica aqui, e você coloca um imposto sobre exportação para você desincentivar do próprio commodity explorado, do cara mandar o produto bruto para lá, entendeu? Para não ter essa evasão, né, de moeda ou de recurso bruto e etc. Né? É nesse sentido que eu acho que esses liberais, eles fazem algum juízo, e aí, né, sempre uma resposta, é um chavão muito pronto, né? Você fala, tem que colocar imposto por causa disso, isso. Ele fala, não, olha só, se colocar imposto, afasta o empreendedorismo. Se não tiver imposto, vai ter empreendedorismo, que vai gerar emprego, que vai gerar consumo, e a economia cresce. Pronto, refutei, ganhei o debate, refutei todo mundo, né? E na verdade não, tem uma série de fatores que precisam ser analisados, né? Então eu acho, ou seja, eu não estou negando a praxeologia, mas eu estou falando que ela é usada por uma especulação muito vulgar, por gente muito leiga, certo? E isso não é bom. Esse aqui é o problema, né? Crise de 29 é outro exemplo. Eu vou até para alguns inscritos tinham pedido para eu falar da crise de 29, eu vou tentar sintetizar, e eu vou falar uma incompreensão que alguns têm da crise de 29, mas vamos lá. Basicamente, o que foi a crise de 29? Teve um projeto desenvolvimentista, né, do Estado, mas que não foram, tipo assim, o Estado não queria fazer obra direta, né, ou seja, com mão de obra pública, né, ou seja, estatal. Ele teve uma outra ideia, olha só, a gente emite moeda, manda essa moeda para o banco central, para o Banco Central poder fazer empréstimos com juros baixos, né, para as pessoas poderem pegar esses empréstimos a juros baixos e abrirem as próprias empresas, fazerem desenvolvimento e etc., para a economia crescer, né? Mas, então, essa era a ideia, certo? Que é o que falam que foi o keynesianismo, mas não, tá errado, né? Isso ainda não é o keynesianismo, né? Então, teve aí esse projeto do Estado. Então, basicamente, o Estado manda o banco imprimir, a Casa da Moeda imprimir moeda, né, para mandar para o banco, dando permissão do banco fazer empréstimo a juros baixos para as pessoas pegarem empréstimos e desenvolverem indústria, fazerem prestação de serviço, qualquer coisa do gênero. Então, esse é o primeiro acontecimento. Então, as pessoas vão lá e começam a pegar empréstimos e começam a abrir vários micro e pequenos e médios negócios. Então, começa a abrir, né, um monte de startup, né? Começa um monte de startup. O que acontece quando começam as startups? Quando começam as empresas, quando as empresas estão começando, o que elas fazem? Elas vendem título de ações, né? Elas não só pegaram empréstimo do banco, como elas querem receber investimento, né, de investidores privados. Então elas vendem títulos de ações. E aí a segunda parte do problema acontece aqui. Vamos entender, e a praxeologia da situação. Você é um acionista, tá? Supondo que você é um acionista. Como funciona a especulação do mercado de ações? É o seguinte: quando o juros bancário para empréstimo está baixo, o que você entende disso? Quando o juros bancário para empréstimo está baixo,
significa que o banco está cheio de moeda, né? O banco tem, mais ou menos, se você tem muito produto, você quer dar liquidez logo a esse produto e você vende esse produto a atacado, você vende esse produto a um preço baixo. Quando você tem pouco produto, você não tem essa necessidade imediata de dar liquidez, porque é pouca coisa, então você vende isso a um preço maior. A lógica do banco funciona a mesma coisa. O que o banco vende é um empréstimo de moeda. Se o banco tem pouca moeda, os juros para empréstimo é alto, né? Por quê? Porque se ele tem pouca moeda e ele empresta aquilo tudo e as pessoas não pagam de volta, ele quebra, ele fica sem moeda. Então, quando a moeda é pequena, certo? Ele tem uma necessidade maior desse pagamento ser feito. Então, os juros é mais alto, né? Pelo risco que é de estar emprestando a pouca moeda que ele tem. E quando ele tem muita moeda, ele quer dar logo liquidez a isso e ele vende a juros baixos, certo? É isso que acontece numa economia normal, como pessoas que vendem produtos a atacado ou a varejo fazem, certo? E os acionistas, eles trabalham com isso. Os acionistas, eles pensam, olha só, se os juros para empréstimo do banco está baixo, é porque o banco está cheio de moeda. Banco cheio de moeda significa o quê? Banco cheio de moeda significa que as pessoas estão poupando muito dinheiro, né? Então, e o que significa as pessoas poupando muito dinheiro? As pessoas poupando muito dinheiro significa que elas têm poder de compra, né? Porque se a pessoa está poupando é porque ela tem dinheiro de sobra. Ou seja, tem um monte de novas empresas que estão começando. Empresas que, por exemplo, a empresa fala, olha só, é uma startup, a gente está desenvolvendo o produto, a gente está construindo a fábrica, o produto ele vai ficar pronto daqui a 5 anos. Então a gente está vendendo o título de ação agora, para você ajudar. Né? O que é o mercado de ação? O mercado de ação é o seguinte, você compra título de ação agora que a empresa está começando, porque como a empresa está começando, ela precisa desse investimento, então a ação é baixa, até porque é uma ação de risco. Como a empresa está começando, você não sabe se ela vai ser lucrativa ou não. Né? Então, como é uma questão de risco, é um cenário de incerteza, a empresa, né, vende o título de ação baixo. Aí você compra essas ações a um preço baixo, na esperança de que daqui a 5 anos, quando esses produtos saírem, né, se esses produtos forem muito vendidos, o que vai acontecer? Não sendo mais um cenário de incerteza, agora que sabe-se que essa empresa ela vingou no mercado, o título valoriza e você vende o título. Então você comprou na baixa e revendeu na alta. A baixa é quando a empresa está abrindo, quando ela ainda é um cenário de incerteza, e a alta é quando ela já está funcionando e ela está vendendo muito bem, etc. E aí as outras pessoas veem que a ação dela vale a pena e querem comprar essa ação, aí você vai e revende. Então, recapitulando, se os juros do banco está baixo, o acionista entende que o banco tem muita moeda. O banco tem muita moeda significa, por dedução, que as pessoas estão poupando dinheiro. As pessoas poupando dinheiro significa que elas têm dinheiro para comprar, né? Tá sobrando dinheiro, por isso que elas estão poupando. Se as pessoas estão poupando dinheiro agora, o que isso significa por dedução? Significa que daqui a 5 anos, quando os produtos dessas milhares de startups que começaram agora saírem, é muito provável que eles vão conseguir vender muito. Eles vão vender porque, né, as pessoas pouparam dinheiro e agora que esses produtos saíram, elas vão pegar todo esse dinheiro que elas tinham poupado para comprar. Essa é a especulação que o acionista faz. E aí, o acionista ele conclui que é um bom negócio comprar esses títulos. Então ele vai e compra título de ação pra caramba. Ele vai e compra todos esses títulos de ações. Só que
Isso é praxeologia, é uma dedução que ele fez, certo? Ele está trabalhando a economia com deduções, ele está especulando. Só que a dedução dele é falsa, por quê? Porque a premissa dele é falsa. A primeira premissa de que os juros para empréstimo do banco estava baixo porque as pessoas estavam poupando dinheiro é falso, certo? O banco está cheio de moeda não porque as pessoas estão poupando. O banco está cheio de moeda porque o Estado imprimiu moeda e deu ao banco. Por isso o juros está baixo. Então, ou seja, o cara comprou um monte de ação na esperança de que as pessoas estavam poupando e teriam dinheiro para comprar os produtos quando eles saíssem. Mas isso é falso. Na verdade, ninguém tem dinheiro. Ninguém está poupando dinheiro, certo? Não tem ninguém aplicando dinheiro nenhum no banco. Então, quando dá 5 anos que todos aqueles produtos saem, o que acontece? Ninguém compra. Ninguém compra porque ninguém tinha dinheiro nenhum. E aí, como ninguém compra, o que acontece? O preço desses produtos despenca, o preço das ações despencam e todo mundo falha, certo? O banco fica em crise porque essas pessoas que pegaram empréstimo não tem como devolver o dinheiro, certo? Os acionistas vão à falência, essas pessoas vão à falência, foi tudo à falência. E é claro que aí tem certa razão, a culpa é do Estado, que imprimiu moeda para o banco poder emprestar a juros baixos, certo? Então o Estado tem culpa, tem parte da culpa. Mas aí ignora o fato de que boa parte do problema também se acirrou porque o acionista especulou, né? O acionista, você tem o acionismo do mercado financeiro que deu errado. O mercado financeiro trabalha com especulação e essa especulação esteve errada. E essa especulação acirrou a crise, certo? Então, você não, uma parte da culpa foi do mau projeto do Estado, mas outra parte da culpa também se dá a essa gana, né, a esse vício praxeológico, né, de especular as coisas, né? Agora, o que foi... Aí o pessoal acha que isso foi keynesianismo, mas isso não foi keynesianismo. Na verdade, o keynesianismo veio depois disso. O que é o keynesianismo? A crise aconteceu, certo? E o que aconteceu nessa crise? Agora você tem muito produto, muito produto, e ninguém tem dinheiro para comprar, certo? Ninguém tem dinheiro para comprar esses produtos. E aí, qual que era o plano do keynesianismo? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai empregar pessoas, agora vão ser empresas do Estado, a gente vai inventar qualquer tipo de serviço público para poder empregar pessoas, né? Aí, empregando pessoas pelo Estado, a gente injeta moeda na economia, dá dinheiro para essas pessoas poderem consumir esses produtos que foram produzidos, né? Para poder dar escoamento a esses produtos e aquecer a economia de novo. Parece loucura, né? Essa ideia de que a crise aconteceu por causa do Estado injetando moeda na economia e supostamente a crise foi sanada, né, com o Estado injetando mais moeda na economia. Mas foi o que aconteceu, né? Existe a teoria da crise dos ciclos econômicos, porque o que acontece? Alguns liberais, eles têm essa ideia de que quanto mais a moeda estiver valorizada, melhor, né? Então, por isso que é ruim você imprimir moeda, você injetar moeda, porque injetar moeda na economia sem lastro vai desvalorizar a moeda, isso é ruim e tudo mais. Mas isso não é verdade, tá? A economia ela é uma balança. Então, você tem a moeda, né, que representa ou deveria representar, mas que nem sempre representa o poder de compra das pessoas. A moeda em circulação representa o poder de compra das pessoas. E você tem o lastro, certo? O quanto de produto tem circulando dentro da economia. Se você tem muito produto e não tem moeda nenhuma, ou seja, você tem muito produto, mas ninguém pode comprar esse produto
ele vai despencar o preço porque ninguém pode comprar. Isso é uma crise, certo? Então, por exemplo, nessa crise de 29, né, tinham casas nos Estados Unidos que eram vendidas tipo assim, a 3, 4 dólares, entendeu? As coisas eram vendidas a muito barato porque ninguém podia comprar, né? Ninguém tinha dinheiro para comprar nada. Então, você ter pouca moeda, né, o liberal vai achar, você ter muito produto e pouca moeda é bom, porque a moeda está super valorizada, né? Ele acha que você poder comprar um negócio, né, você poder comprar um produto por um preço muito baixo é bom. Só que, se esse produto está a um preço muito baixo justamente porque ninguém pode comprar, porque ninguém pode comprar, então na verdade isso não é bom, né? Então isso é um lado da crise, que é uma balança, né? Ou seja, isso está desbalanceado. O outro lado da crise é quando ocorre o contrário. Aí você tem muita moeda e pouco produto. Então quando você tem muita moeda e pouco produto, né, as pessoas têm muito poder de compra e aí a moeda ela fica inflacionada, a moeda começa a perder o valor, né? Isso é uma outra crise. Então, os dois fenômenos são crises. Você tem a superinflação da moeda e você tem a superdeflação da moeda, certo? Então, o que aconteceu antes foi o quê? Né? O Estado injetou moeda para fazer desenvolvimentismo. Esse desenvolvimentismo gerou muito produto, né? Gerou muito produto. E quando na verdade ninguém tinha dinheiro para comprar esses produtos, certo? Então aconteceu a primeira crise. Ninguém tinha dinheiro para comprar, você não tinha demanda e você tinha muito produto. Então tem uma super desvalorização do produto. A segunda injeção de moeda que o Estado fez não foi para desenvolvimentismo. Ele não injetou moeda para gerar produto. A segunda injeção de moeda que o Estado fez para sanar a primeira crise foi para dar às pessoas, certo, poder de compra. E aí ele injeta moeda não com banco para fazer empréstimo para desenvolvimento. Na segunda vez ele injeta moeda para gerar emprego, para gerar salário, para as pessoas poderem comprar esses produtos. Aí, né, ou seja, o Estado fez a balança pender e aí depois ele fez a balança se consertar. Então existem, ou seja, não existe um modelo ideal na economia, certo? Porque uma política econômica gera uma crise. Aí você chega a outra política econômica, sana a crise anterior, mas gera outra crise, né? Então, na verdade, a economia são ciclos, é a teoria dos ciclos econômicos, em que você tem um modelo, né? O modelo X ele é bom para relacionar a crise do modelo Y, só que o próprio modelo X, a longo prazo, ele cria outra crise que é solucionada pelo modelo Y. Então, essa coisa, né? Ou seja, de tempos em tempos, você tem uma prática assistencialista, né? Ou seja, quando não há desenvolvimento, então você injeta moeda para gerar desenvolvimento, né? E aí depois acontece o contrário, você tem muito produto e pouco poder de compra, aí você faz assistencialismo e por aí vai. Agora, olhando só o primeiro aspecto, certo? A primeira parte da crise, que é ali até o ponto em que os produtos saem e ninguém pode comprar. E aí vai o banco à falência, vai a empresa à falência, vai o acionista à falência. Aí a escola austríaca, ela vai dizer o quê? Isso foi um fenômeno. E isso é uma inferência. Então, eu tenho a inferência desse fenômeno, que é o quê? Se o Estado imprimir moeda para o banco emitir a juros baixos, vai acontecer a crise de 29 de novo. Então ele tem essa inferência, e essa inferência ele usa para universalizar essa dedução. Então eles universalizam essa ideia de que se você fizer a mesma política de injetar moeda na economia para desenvolvimentismo, com empréstimo a juros baixos, vai se repetir a crise de 29. Isso é mais um uso especulativo da praxeologia, e ele não é verdadeiro. Né? Na verdade, existem vários outros fenômenos que fizeram aquilo acontecer. Né? Por exemplo, você não teve exatamente uma transparência, né? Porque a gente tem uma das etapas da crise foi que os acionistas especularam e compraram as ações
né, achando que as pessoas tinham dinheiro poupando, mas na verdade não era. Então, primeiro, se o Estado faz essa injeção de moeda e os acionistas, eles sabem que os juros está baixo por causa da injeção de moeda e não porque tem gente poupando, então eles não vão ter essa ânsia de sair comprando ações. Então, né, ou seja, com maior esclarecimento, acabando a especulação acionista, você já não vai ter uma das etapas do problema. A segunda, outra parte do problema foi o quê? Os bancos fizeram esses empréstimos de forma indiscriminada, né? São empréstimos que não são muito inteligentes. Por exemplo, chegava uma pessoa lá, sem poder dar garantia nenhuma ao banco de que ela ia conseguir retornar aquele dinheiro, e o banco fazia esse empréstimo de forma indiscriminada, sem nenhum controle de qualidade ou de garantia. Porque hoje os bancos têm um critério maior, né? Hoje, para você pegar um empréstimo, você já tem que ter alguma renda fixa, você tem que ter algum bem, né, para poder ficar como fundo de garantia. Caso você não consiga devolver o dinheiro, você liquida esse bem para pagar o banco, certo? Alguns bancos, eles querem saber para que é esse empréstimo, saber no que você quer investir, qual o seu plano de investimento, para saber se o seu negócio é de risco ou não, para só então ele decidir se ele te empresta ou não. Então, hoje os bancos têm um controle de qualidade que naquela época não tinham, né? Se naquela época os bancos tivessem esse controle de... Então, chega uma pessoa lá, né? Por exemplo, imagina que você mora num país que faz frio pra caramba, né? Faz frio a um ponto que ninguém quer consumir sorvete, não faz sentido, né? Então, continuando, né? Hoje em dia, os bancos fazem esse controle de qualidade. Eles querem saber... você não vai chegar lá e falar, me empresta 100 mil aí para eu empreender. E ele vai te emprestar sem saber se o empreendimento que você vai fazer é de risco ou não, né? E se duvidar, o próprio banco deixa alguém ali te assessorando, né, para te falar se é uma boa ideia ou não e etc. Porque, claro, o banco quer que o seu negócio seja bem sucedido para você poder pagar ele, né? O banco não quer que você fique devendo, o banco não quer que você vá à falência, né? Então, o que acontece? Então, por exemplo, supondo que tem uma pessoa que mora num lugar, sei lá, tem uma pessoa que mora num lugar que não existe praia, certo? Não existe praia, a praia mais próxima fica, sei lá, do outro lado do país, né? Ou seja, a 10 horas de viagem. Aí o Estado vai imprimir moeda, manda para o banco, essa pessoa chega para o banco e fala, olha só, eu quero 100 mil. Né? O banco empresta, essa pessoa pega 100 mil e abre uma loja que vende artigos de praia, tipo, sei lá, tipo canga de praia, né, maiô de praia e etc. E aí quando esse produto sai, ninguém quer comprar isso, né? As pessoas estão cagando para isso, não tem praia lá. Essa pessoa vai à falência e ela não pode pagar o banco. Então assim, o banco ele vai perguntar para que a pessoa quer investir. Se a pessoa falar que ela quer investir para isso, o banco não vai emprestar. Entendeu? Simples assim. Então, naquela época não tinha tanto esse controle de qualidade, deu no que deu, hoje já tem. Né? Então, esse tipo de coisa, né? Se o banco tem um controle rigoroso de para quem ele vai emprestar, se ele empresta só com garantia ou não, isso tudo né, contextualiza todo o cenário para dizer se essa crise poderia se repetir com a mesma intensidade ou não, né? Ou até que não se repetiria. Então você não pode entender o fenômeno só como post-rock ergo propter rock, né? Tipo,
depois disso, logo por causa disso, porque o banco fez isso, né, o porquê o Estado fez isso, aconteceu isso. Então, sempre que isso acontecer, isso vai acontecer. Não, isso aconteceu, você tem uma série de fenômenos, de relações causais que levam a isso. Se você reproduzir isso, mas mudar algumas dessas relações causais, talvez não aconteça isso, né? Então, é esse tipo de especulação praxeológica vulgar que não pode acontecer. Você tem que pensar em todo o encadeamento das relações causais que se sucedem desde o primeiro fenômeno. Outro ponto que poderia evitar a crise de 29 é você ter uma estratégia, né, de acordo econômico de longo prazo para garantir comprador, né? Ou seja, tiveram esses investimentos, tiveram esses empréstimos sem saber se teriam compradores. Por exemplo, você quer vender 100 bananas, né? Você coloca lá no Mercado Livre, vendo, né? Você tem uma plantação de banana e você coloca lá no Mercado Livre, vendo 100 bananas a atacado. Se você tirar a banana lá da bananeira, ela estraga em uma semana. Então você vai tirar a banana e colocar o anúncio e ficar à mercê de se alguém vai comprar ou não. Ou você vai colocar o anúncio e só vai tirar a banana, né, quando você tiver a garantia de que tem comprador. Ou seja, o que eu estou querendo falar? Por exemplo, em vez de eu pegar o meu dinheiro, chegar no banco e falar, olha só, eu quero um empréstimo para eu produzir 100 peças de roupa, né? Supondo uma coisa pequena. Eu quero um empréstimo para produzir 100 peças de roupa que eu vou tentar vender. Aí eu pego esse empréstimo, não consigo vender, quebro, vou à falência e fico endividado com o banco, né? Não seria mais inteligente se eu fizer a propaganda das roupas primeiro, né, chegar no mercado, chegar para as pessoas e falar, olha só, vendo 100 peças de roupa, vendo 100 peças de roupa. Aí chega uma pessoa interessada em comprar roupa e você fala, ó, vamos fazer o seguinte, o preço é tal, você concorda? A pessoa fala, concorda. Aí você fala, então espera uma semana que eu chego com as roupas. Então, você já tendo a garantia de que alguém quer comprar, você vai no banco, pega o empréstimo, produz as roupas, entrega as roupas para a pessoa e pega o dinheiro. Entendeu? Você garante a compra antes de você fabricar o produto. Como que isso pode acontecer, né, numa escala de macro, né, numa macroeconomia? Isso pode acontecer numa macroeconomia com o seguinte, com um acordo geopolítico. Por exemplo, vamos supor que a Rússia está em guerra com a Alemanha. A Rússia está em guerra com a Alemanha. Então a Rússia, ela está no processo de desenvolvimento bélico muito grande. Ela precisa de muito recurso de ferro, né? Ela precisa de ferro, sei lá, de estanho, sei lá, do que seja usado para a construção de tanques ou de armas, né? Ou da indústria bélica no geral. Então ela precisa do commodity para poder fabricar as armas. Ela está com uma demanda muito alta por commodity. O Estado americano poderia chegar para a Rússia e falar, olha só, é o seguinte, vamos fazer um acordo. Se ano que vem eu tiver com 2 toneladas de metal para vender para você, você garante que vai comprar isso de mim? Se você garantir que vai comprar isso de mim, eu faço a preço tal. Aí a Rússia diz, tá bom, se você produzir, eu compro isso de você. Então, entendeu? Aí você faz um acordo com a loja só. Então você não vai comprar de mais ninguém, você vai comprar isso aqui só de mim. E eu vou produzir isso aqui exclusivamente para você. Então, vou começar a investir nisso agora, né? No ano tal, na data tal, você vai começar a comprar isso de mim. A Rússia fala, tá bom, então agora você sabe que tem uma demanda por metal garantida. Como você tem uma demanda por metal garantida, que estratégia você vai fazer? Aí o Estado vai lá,
imprime a moeda, manda para o banco, só que faz uma política que é a seguinte: olha só, entre o ano tal e o ano tal, novas empresas do setor de exploração de minério terão abate de imposto, ou terão incentivo fiscal, ou terão os juros mais baixos. Então você incentiva, né? Você incentiva que o livre mercado pega empréstimo para para criar, para explorar jazidas de minério. Aí esse livre mercado vai fazer essa jazida de minério, etc. O Estado vai lá e cria uma concessão ou uma licitação e coloca lá, olha só, o Estado compra da empresa tantas toneladas de minério. Então, como esse minério sair no mercado, a empresa entrega, entrega esse minério para o Estado entrega esse minério para a Rússia paga o Estado vai e paga a essa pessoa, certo? Então você teve o mesmo problema de desenvolvimento, certo? O mesmo desenvolvimentismo, só que agora você criou uma estratégia, onde você já tinha garantido uma compra. Então não tem mais risco do produto sair e você não ter comprador. Essa analogia que eu criei não foi à toa, porque tem gente que fala, o Keynes apoiava a guerra. Keynes apoiava a guerra justamente por causa disso. As guerras, elas criam uma demanda, certo? Então, se você sabe que dois países estão em guerra, o que você vai fazer? Você vai fazer um projeto desenvolvimentista do setor bélico, e aí você vai fazer um acordo com um desses países, certo? Onde você vai ter a garantia de compra do seu mercado bélico. E aí você faz esse desenvolvimentismo. O próprio Estado, pode ser uma empresa estatal que vai lá e faz indústria bélica, ou o Estado faz esse projeto de desenvolvimentismo, empresta dinheiro para empresas privadas que vão começar a criar armas, a fazer a indústria bélica, certo? Para vender com um desses países que estão em guerra. Ou que sabe vender armas para os dois países, que é o que acontecia. O desgraçado ia lá e vendia a arma para os dois países em guerra e enfim, vocês sabem como é que acontece. Então, certo, então assim, a gente não pode a economia, gente, é muito mais esse debatezinho que vocês estão acostumados com a internet, muito reducionista, que tem respostas prontas para diminuição de imposto, para isso acontece isso, se aumentar imposto causa evasão, se fizer política acontece isso. Isso aí é muito superficial, a economia é uma coisa muito mais complexa. Inclusive tem uma galera, eu vejo gente de 15 anos que banaliza chavão austríaco e fala, eu nem vou cursar economia porque o que ensinam na faculdade de economia é uma besteira, a galera austríaca não está na universidade, mas sabe muito mais de economia que esses caras aí. Quer dizer, o cara, ele decora uns chavões que aprende aí com Mises.org, e ele acha que ele é o suprassumo do debate na economia, porque ele vem esse debate com os esquerdistazinhos, nos debates completamente fúteis de internet, quando a coisa é muito mais embaixo. Que eu tenho certeza, por exemplo, que a maioria de vocês não entendia Keynes, qual que é a real questão keynesiana. Tem gente que acha que Keynes é só fazer desenvolvimentismo, mas não é. Essa é a estratégia de Keynes. Outra questão de Keynes é que, por exemplo, tem os liberais que acham que keynesianismo é errado porque keynesianismo é inflacionar a moeda. Eles acham que estão refutando o keynesianismo, mas às vezes a ideia de inflacionar a moeda é proposital. A ideia é justamente essa, como eu falei, pode ser que uma moeda supervalorizada seja ruim, Então, às vezes, você quer mesmo inflacionar a moeda. Por quê? Porque você quer, na verdade, colocar a moeda de volta em circulação. Porque outro contexto que pode necessitar de uma política keynesiana.
Isso é muito debatido, tá? Alguns falam que a poupança é bom e tudo mais, porque a poupança, né, é bom para o acúmulo de capital, para a expansão e tudo mais, mas um problema da poupança é que a moeda sai de circulação. E aí você congela a economia. O que que acontece? Vamos supor que somos 3 pessoas. Sou eu, o Miorim e o Gustavo. É eu, Miorim e Gustavo. Eu e Miorim temos uma banana cada. Eu tenho uma banana e o Miorim tem uma banana. E, sei lá, e o Gustavo tem... o Gustavo tem aí 10 gramas de prata, né? O Gustavo tem minério. Se a gente colocar, né, como o minério é uma coisa de mais raridade, né, supondo que só existe nós 3, tá? A gente está abstraindo toda a realidade e simplificando a economia para entender. Então, existe, né, ou seja, existe a moeda, existe a banana, existe o minério. Aí a gente vai decidir que o minério, né, ele é o árbitro do lastro. Né? Então o minério ali é o árbitro do lastro dessa economia. E a banana é como se fosse uma moeda. Né? A moeda, a banana é a moeda de compra. Então o que acontece? Se tem 10 gramas de prata e só tem 2 bananas em circulação, estando uma banana comigo e uma banana com o Miorim, essas bananas compram, as 2 bananas juntas compram todas esses 10 gramas de minério, porque essas bananas são a única moeda que tem em circulação, então elas são super valorizadas. Certo, gente? Eu estou reduzindo aqui a questão, né? Então as bananas são super valorizadas. Agora, se a gente tem uma super produção de banana e agora eu tenho 10 bananas e o Miorim tem 10 bananas, certo? Cada banana, né, a unidade individual da banana agora compra uma quantidade de grama de prata muito menor, porque a banana inflacionou, certo? Agora a moeda é muito maior para um lastro que não cresceu tanto. Então agora a banana compra muito menos, né? Só que aí então a gente vai falar, então colocar mais banana é sempre ruim? Olha o que pode acontecer. Supondo que existam 4 bananas em circulação, né? Existam 4 bananas na economia. Então tem 10 gramas de minério, tem 4 bananas. Só que não tem 2 bananas comigo e 2 bananas com o Miorim, certo? Por causa ali das transações econômicas, etc. O Miorim é mais rico que eu e tudo mais. Ele centralizou as bananas e o Miorim está com as 4 bananas. Então eu não tenho banana nenhuma. Existem 4 moedas, né, nessa balança entre lastro e moeda, que é 10 gramas de prata e 4 bananas, certo? Nessa balança, as 4 bananas estão com o Miorim e eu não tenho banana nenhuma, né? E o Miorim não quer minério de prata, certo? Ele preferiu poupar. Eu vou poupar as minhas bananas, certo? Então assim, eu quero minério, mas eu não tenho como comprar. E o Miorim, que tem todo o poder de compra, não quer comprar o minério. Então o que acontece? Se ninguém quer comprar esse minério vai desvalorizar. Ou seja, apesar de ter mais moeda, apesar de ter mais banana nessa balança econômica, o minério não valorizou, né? Porque apesar de ter mais bananas, a moeda ela está presa, ela não está em circulação, então a pessoa não está conseguindo vender esse minério, então ele desvaloriza. Entendeu? Porque a única pessoa que quer comprar sou eu e eu não tenho como comprar. Então às vezes acontece isso. Nem sempre, né? Aí algumas pessoas entendem a economia de forma simplista. Ela acha que, por exemplo, olha, se você... Vamos chamar lastro de X, tá? Vamos deixar mais abstrato para não ficar um exemplo tão grosseiro. Vamos supor que tem 10x de lastro. Se tem 10x de lastro e 10x de moeda, supostamente, né, pode-se achar que para cada 1x de moeda compra, para cada 1x de moeda compra
vou chamar a moeda de Y, para cada um Y de moeda compra um X de lastro, certo? Então, aí você pensa, se continuar 10x de lastro e a moeda subir para 20y, né? Agora o poder da moeda cai pela metade. Agora meio y de moeda compra um x de lastro, né? Então você imprimir moeda deveria significar que ela perde o poder de compra. Mas olha só o que pode acontecer. Com 10x de moeda, com 10y de moeda e 10x de lastro, se esses 10x de moeda estão de fato em circulação, né, e você tem uma economia, como de fato há uma troca entre esse lastro e essa moeda, e as pessoas têm um poder de compra igual, então você de fato tem esse valor de um y para um x. Só que vamos supor que não aconteça isso. Vamos supor que essa moeda ela vai se concentrando na mão de uma única pessoa. Essa pessoa ela vai enriquecendo, ela vai concentrando capital. Então esses 10y de moeda, desses 10y de moeda, 8y estão na mão de uma única pessoa. E essa única pessoa ela não quer comprar agora, ela quer poupar, porque ela quer continuar centralizando o capital. Aí ela pega esses 8y de moeda e guarda no banco, entendeu? Esses 8y de moeda estão numa conta poupança. Então, apesar de ter 10y de moeda impresso, certo? Não tem 10y em circulação. Na verdade, só tem em circulação 2y. Certo? Então só tem 2y ali para comprar aqueles 10x de produto. Então o cálculo não vai ser tão simples. Então, né? Então, aí o que acontece? Se só tem esses 2x para comprar esse produto, o que vai acontecer? Esse produto ele vai desvalorizar, né? Porque na verdade não tem tantas pessoas assim querendo que podem comprar esse produto. Tem muita gente sem moeda, tem muita gente sem poder de compra. Apesar de ter moeda na economia, né? Ou seja, moeda impressa, registrada, essa moeda está em poupança, então ela não está em circulação, então as pessoas não estão com poder de compra e ninguém quer comprar esse produto. Então esse produto vai desvalorizar porque ninguém quer comprar. Então como que você soluciona isso? Para esse produto voltar a valorizar, para a economia aquecer, você tem que dar poder de compra às pessoas. Para você dar poder de compra às pessoas, você vai ter que imprimir mais moeda. Entendeu? Por quê? Por culpa do desgraçado que centralizou a moeda e colocou ela em poupança. Então você tem 10y de moeda, 10x de produto, mas 8y de moeda não está em circulação, certo? Como esses 8y de moeda não estão em circulação, esse produto não vende, então vai começar uma crise, esse produto vai começar a desvalorizar, porque a população não tem poder de compra. Aí o que o Estado vai lá, vamos colocar mais 10y de moeda na economia e vamos empregar essas pessoas que não têm moeda para, por salário, dar essa moeda na mão delas, para voltar a ter moeda de circulação. Então assim, agora não tem mais só 10y de moeda, agora tem 20y de moeda. Mas apesar de você ter mais moeda, não necessariamente ela vai hiperdesvalorizar. Agora você tem mais moeda, mas pelo menos agora a moeda está em circulação. Então agora a pessoa tem um poder de compra real e a balança começa, né? Ou seja, você começa a ter uma regulação da balança de novo. Então esse é o problema da poupança. A poupança tira a moeda de circulação, né? E aí as pessoas ficam sem poder de compra, se essa moeda está centralizada na mão de poucas pessoas que estão poupando dinheiro, né? E às vezes pior, né? Às vezes, por exemplo, a moeda pode nem estar em uma conta poupança. Às vezes o cara evade essa moeda para fora, né? E coloca aquilo ali no paraíso fiscal, né? Para sonegar imposto, etc. Então geram ainda outros problemas e tudo mais. Então, o que acontece? O keynesianismo ele é uma solução para isso, certo? O que Keynes está falando?
Se uma economia tem muita poupança, né, porque a gente sabe, né, por exemplo, uma economia que tem 1 bi de moeda impressa, né, a gente sabe que 80% da moeda está centralizada na mão dos 2% mais ricos. E aí, às vezes, o cara coloca toda essa moeda. É claro que, gente, a gente sabe que isso também é um espantalho de esquerda, né? Não existe nenhum bilionário que está colocando toda a moeda que ele tem em poupança. Geralmente o cara é bilionário justamente porque ele está investindo esse dinheiro, então ele está mantendo esse dinheiro em circulação, né? Quando as pessoas muito ricas estão investindo, esse dinheiro está em circulação, ele não está congelado. Mas na pior das hipóteses, se você tiver uma economia onde as pessoas mais ricas estão colocando o seu dinheiro em poupança, a moeda sai de circulação, certo? A base da pirâmide, que é pobre, fica sem poder de compra. Então a economia ela esfria, os produtos não estão vendendo mais e você entra numa crise. Então você tem que imprimir moeda, gerar encargos públicos para poder injetar essa moeda na mão das pessoas por salário, para você voltar a ter circulação de moeda para as pessoas comprarem esses produtos e sanar essa crise. Então é basicamente isso que é keynesianismo, entendeu? Então, cara, quem queria saber aí sobre crise de 29, keynesianismo é isso é keynesianismo, tá? A crise de 29 foi o que eu falei. O fenômeno que começou ela, né, ou seja, a ideia de desenvolvimentismo pode ser feita sem gerar outra crise de 29, certo? Se você conseguir ter acordos com blocos econômicos, acordos de exportação, então você tendo acordos de exportação, você vai e gera um projeto desenvolvimentista, né, para o empreendimento naquele commodity específico que você tem acordo de exportação. Então é um debate muito mais complexo. E tudo isso demonstra um pouco, né, o quanto a praxeologia é meio frágil, nem sempre ela acerta, entendeu? Nem sempre a praxeologia acerta. Ou ainda que a gente possa falar, não, a praxeologia serve para tudo. Tudo bem, talvez a praxeologia serve para tudo. Só que ela serve para tudo, ela é um instrumento e a pessoa tem que saber usar esse instrumento. E eu acho que os liberais, né, no Brasil, pelo menos os liberais que a gente vê em debate, não estão sabendo usar esse instrumento, estão especulando muito, estão fazendo deduções de forma muito simplista, né, reduzindo muito o que é a economia real. E é isso. Salve Cristo Rei.